Parte 2. Aviador naval. Sempre me lembro dele pela maneira como era capaz de falar sobre voar, sem bravatas, sem grandes declarações, só um homem sereno, calmo, inteligente e um dos melhores pilotos que já conheci. Peter J. Karnowski, companheiro de quarto de Armstrong no treinamento básico, classe 549, Comando Naval de Treinamento Aéreo, Base Aeronaval de Pensacola. Capítulo 5. Asas de Ouro. Se Neil Armstrong não tivesse sido aviador naval, não teria sido o primeiro homem a pisar na Lua. O primeiro americano a voar no espaço, Alan B. Shepard Jr., era um aviador da Marinha dos Estados Unidos, assim como o comandante do primeiro voo da Apollo, Walter M. Schirra. Da dúzia de privilegiados a pisar na Lua, 7 usavam ou tinham usado as asas de ouro da Marinha. Mais notável ainda, 6 dos 7 comandantes escolhidos para pilotar a nave Apollo para os pousos lunares eram aviadores navais. Isso se refere não apenas ao primeiro homem a pisar na Lua, mas também ao último até hoje, Eugênia Cernan, da Apollo 17. Entre Armstrong e Cernan, os pilotos da Marinha Charles Petty e Conrad Jr., Apollo 12, Alan Shepard, Apollo 14, e John W. Young, Apollo 16, pilotaram a espaçonave Apollo até o pouso na superfície lunar. O capitão da Marinha James Lovell Jr. também o teria feito não fosse o dramático acidente com o voo da Apollo 13. Apenas Davy R. Scott, comandante da Apollo 15, foi piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1955, o governo Eisenhower selecionou o Vanguard da Marinha para ser o primeiro satélite americano. Desde 1946, a Marinha começara a realizar estudos de viabilidade de comando e controle da frota por meio de satélites da Terra. Os foguetes Viking do Laboratório de Pesquisas Navais e do Departamento de Pesquisa Naval bateram grande número de recordes de altitude, entre eles em um voo de maio de 1949 que chegou a 82 mil metros. O programa Vanguard, iniciativa em parceria com a Academia Nacional de Ciências, tinha ficado atrás dos Sputniks soviéticos, que haviam sido lançados pela primeira vez no outono de 1957. Em dezembro, o programa Vanguard sofreu a humilhação de uma explosão na plataforma de lançamento no Cabo Canaveral transmitida pela televisão para todo o país. Ninguém morreu naquele que passou a ser chamado de Flopnik, flop igual fiasco, e Kaputnik, caput igual pifado, mas o acidente reforçou a decisão do presidente Eisenhower, tomado depois do Sputnik 2, de dar carta branca ao programa de satélite do Exército, liderado pelo Dr. Wiener von Braun. No último dia de janeiro de 1958, a equipe de von Braun lançou o primeiro satélite do país, o Explorer I, na primeira tentativa. O Vanguard continuou em terra firme até março de 1958. Contudo, grande parte do que se tratava o programa espacial americano seria definido ao modo naval. Os satélites Transit de serviço, lançados pela primeira vez em abril de 1960, comprovaram a eficácia desses corpos como orientadores da navegação. 3 homens do grupo original de 7 astronautas da Mercury eram aviadores navais: Shepard, Carpenter e Schirra, e Glenn, voava como fuzileiro naval. 5 dos novos 9, o segundo grupo de astronautas, do qual Armstrong fazia parte, eram pilotos da Marinha: Armstrong, Conrad, Lovell, Stafford e Young, em um predomínio que ocorreria em muitas tripulações futuras. O treinamento de um aviador naval culminava com um pouso no convés de um porta-aviões. Entre fevereiro de 1949, quando se apresentou ao comandante da Base Aeronaval de Treinamento Aéreo de Pensacola, Flórida, que tinha 1.620 hectares, e agosto de 1950, quando, apenas 2 semanas depois de seu 20º aniversário, recebeu solenemente suas asas de ouro, Armstrong tinha passado pelo teste. Em 26 de janeiro de 1949, chegaram ordens para que Neil e seus colegas de classe na Purdue, Donald J. Gardner, Thomas R. Tommy Thompson, Peter J. Petty Karnowski e Bruce Klingram, começassem o treinamento de voo.
Neil foi de trem de Wapakoneta a Cincinnati, onde ao grupo se juntaram dois outros estudantes de Oloai, da Universidade de Miami em Ohio, Davi S. Stephenson e Merlily Anderson, para a viagem de 1.150 quilômetros de trem a Pensacola. Em 24 de fevereiro de 1949, 8 dias depois de se submeterem a exames médicos na base aeronaval, eles fizeram o juramento de guarda-marinha, a graduação mais baixa de oficial da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha deu o nome de Turma 549 ao grupo de treinamento pré-voo ao qual Armstrong, número de série C505129, e seus 6 amigos pertenciam. Era a 5ª turma a dar início ao treinamento na base aeronaval de Pensacola em 1949. Naquele ano, a cada 2 semanas formavam-se novas turmas, totalizando quase 2.000 homens em treinamento. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, nada menos que 1.100 cadetes começavam o treinamento pré-voo a cada mês. Só em 1945, 8.880 homens completaram o treinamento de voo com a Marinha dos Estados Unidos. 40 aspirantes pertenciam à Turma 549, que incluía um número mais ou menos equivalente de cadetes navais, NAVCADES, cadetes selecionados para o treinamento de voo. O treinamento teórico em solo do pré-voo durava 4 meses. Durante as 16 semanas em sala de aula, Armstrong e seus colegas frequentaram cursos intensivos de navegação aérea, comunicações, engenharia, aerologia, ou seja, meteorologia, e princípios de voo. Estudaram aerodinâmica e os princípios dos motores de aeronave. Aprenderam a enviar mensagens em código Morse e os princípios básicos da previsão do tempo. A Marinha exigia também 87 horas de treino físico e 13 horas de tiro prático, entre outros cursos. Armstrong e os demais foram instruídos por fuzileiros, aprenderam técnicas básicas de voo com fuzileiros e foram disciplinados por fuzileiros. O treino incluía nadar 1.600 metros na piscina da base e passar por um aparelho de tortura chamado treinador multifásico de afundamento, ou Gilbert Dunker. O candidato, completamente vestido e equipado com um paraquedas, era amarrado a uma simulação de cabine de comando que era enviada sobre trilhos para dentro de uma piscina. Sua tarefa consistia em soltar o arnês, desvencilhar-se do canopy virado, sair da cabine que estava afundando e nadar para a superfície antes de ficar sem ar. Muitos precisavam da ajuda de homens rãs para sobreviver ao Dunker, mas Armstrong enfrentou a provação com tranquilidade. A Turma 549 concluiu as 16 semanas de pré-voo em 18 de junho de 1949. As notas de Armstrong alcançaram a média de 3,27 em uma escala que chegava a 4, o que o colocou entre os 10 primeiros da turma. 6 dias após a conclusão do treinamento pré-voo, a Turma 549 mudou-se para um Whiting fiel para o estágio A de treinamento de voo. O Whiting, o maior aeródromo auxiliar da base aeronaval de Pensacola, era formado pelos aeródromos Norte e Sul, separados por uma distância de 6 km, cada um equipado com 4 pistas pavimentadas de 1.800 metros. O instrutor de Armstrong foi Lee R.P. Shipper Rivers, um excelente instrutor, um pouco autoritário, mas divertido. O estágio A incluía 20 voos, dentre os quais o A-19 tinha se tornado o voo de teste para o liberado para voo solo, e o A-20 era o primeiro voo solo, no SNJ da Norte-American, o avião mais famoso da Segunda Guerra Mundial, com trem de pouso retrátil e motor radial de 600 cavalos. O SNJ foi um grande passo para mim tanto em relação aos Aeroncas quanto aos Loscombis, explicou Armstrong. Sua finesse e seu controle de forças superiores em voo tornavam-no muito parecido com o F-6F Hellcat, que foi o principal caça da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Em todos os aspectos, o SNJ era um avião de treino ideal. O primeiro voo de Neil no SNJ foi em 6 de julho de 1949. Nas muitas aulas seguintes, Armstrong se esforçou para reduzir suas deficiências, principalmente no que dizia respeito ao pouso. Seu 15º voo foi em 23 de agosto com um instrutor diferente, que qualificou a tentativa como insatisfatória no geral, em especial pelas aproximações e ultrapassou a linha do vento todas as vezes.
Embora Armstrong continuasse tendo problemas com o controle da altitude e da velocidade na avaliação de suas aproximações, Rivers deu a Neil mais notas dentro da média do que abaixo da média. Depois do 18º voo, Rivers achou que Neil estava liberado para voo solo. Depois de um voo de check na quarta-feira, 7 de setembro, Armstrong realizou seu primeiro voo solo pela Marinha. Depois dele, segundo a tradição da corporação, um grupo de colegas de Neil cortou a metade inferior de sua gravata, e Armstrong deu a Skipper Rivers uma garrafa de seu uísque preferido. O estágio B do treinamento básico, manobras, começou no dia seguinte ao do primeiro voo solo de Armstrong. Ele fez 17 voos em 19 dias. Em 27 de setembro de 1949, o instrutor de voo de check de Neil fez sua avaliação final. O aluno conhecia bem todo o trabalho e mostrou-se apto a voar dentro ou acima da média na maior parte das vezes. Perto do fim do período ele ficou tão nervoso que isso começou a refletir em seu trabalho. Deve ser capaz de continuar no programa e tornar-se um piloto mediano. O estágio Graus Celsius, acrobacia aérea, começou na semana seguinte no Corrifield, ali perto. Armstrong mostrou-se acima da média desde o início em stall invertido. Tomineal Barril e Lopes. No estágio D, Armstrong e seus companheiros voaram no simulador de voo Link Trainer, máquina do fim da década de 1920, que entraria em stall e parafuso se manobrada incorretamente, equipada com um manche, o manete e os pedais do leme de um caça monomotor, assim como um conjunto de instrumentos de navegação convencionais. Mas a prova real era feita no voo capota, no assento de trás do SNJ. Em um voo com somente parte do painel de instrumentos, o instrutor desligava o horizonte artificial e o giroscópio direcional. Nesse treinamento, Armstrong intuiu pela lógica a confiar apenas nos instrumentos, uma competência que ele mais tarde aplicaria na pilotagem de espaçonaves no vácuo espacial. O estágio D de Armstrong foi marcado por transições fracas, mas em seus 10 voos por instrumentos nesse estágio ele só recebeu aprovações. Seus 5 voos seguintes, entre 15 e 18 de novembro, estavam dentro da fase de radionavegação aeronáutica do estágio D, durante os quais os instrutores continuaram tentando aperfeiçoar o fraco controle de altitude de Neil. Ele fez os 2 voos noturnos obrigatórios, estágio I, na sexta-feira 4 de novembro, ambos com aprovação. Até o dia de ação de graças de 1949, Armstrong tinha concluído os 5 primeiros estágios do treinamento básico. Executara 40 voos, com 39, 6 horas acompanhado por um instrutor e 19, 4 horas em voo solo. South Layfield, um campo de pouso auxiliar, da sigla em inglês WOLF, a noroeste de Pensacola e longe de Perdido Bay, foi onde transcorreu o voo em formação, estágio F, realizado simultaneamente com o combate primário, estágio H, e navegação transnacional, estágio I, pelos quais ele teve avaliações muito favoráveis no fim de janeiro de 1950. Embora os tiros terrestres e os bombardeiros picados tenham se mostrado difíceis para ele, sua pontaria foi excelente. Os alunos que chegaram à qualificação em porta-aviões alcançaram o ponto crucial no qual eram formados os pilotos navais. No fim de fevereiro de 1950, Armstrong iniciou o treinamento básico final em Corrifield. O treinamento para pouso em porta-aviões, da sigla em inglês FCLP, Field Carrier Landing Practice, foi ministrado em uma pista de 180 metros de comprimento pintada em um Wolf que ficava 37 km a oeste de Pensacola. O lugar era conhecido como Barim Sangrento por causa do grande número de acidentes ocorridos ali durante a Segunda Guerra Mundial. A turma de 10 homens de Neil passou as 3 semanas seguintes aprendendo a seguir fielmente as instruções de um oficial de sinalização de pouso, da sigla em inglês USU, Landing Signal Officer, explicou Armstrong. O USU tinha uma raquete de sinalização em cada mão e, somente através das posições delas, informava se você estava um pouco mais alto ou mais baixo, um pouco rápido demais, ou se precisava curvar um pouco mais. Se o USU julgar que o pouso não será bem sucedido ou seguro, disse Armstrong, ele acenará com as raquetes para o piloto, uma espécie de aceno para abortar traço, e este imediatamente imprime motor a pleno.
Arremete e tenta mais uma vez. Depois do voo de teste K-12, Neil recebeu a qualificação de campo e estava pronto para seu primeiro pouso no mar. Em 2 de março de 1950, Armstrong dirigiu-se para o Golfo do México para realizar os 6 pousos exigidos pelo estágio Linus Cabot, um porta-aviões leve que estava a uma pequena distância de Pensacola. O SNJ era um aeroplano de velocidade relativamente baixa, recordou ele, e mesmo percorrendo com vés a 30 nós era possível decolar com facilidade, sem o auxílio de uma catapulta. O pouso, é claro, era o maior problema. A sabedoria naval diz que um bom pouso em um porta-aviões é aquele do qual você sai andando. Um ótimo pouso em um porta-aviões é aquele depois do qual você pode usar o avião outra vez. Armstrong compara seu primeiro pouso em um porta-aviões ao seu primeiro voo solo em um Wapakoneta, outra grande conquista emocionante em sua vida de aviador. É sem dúvida um tipo de voo de extrema exatidão. Só funciona porque você, de um modo muito preciso, encaixa seu avião naquela estreita janela que vai permitir o pouso seguro em um convés de voo muito curto. Ele conta que nunca recebeu sinal de abortar e foi aprovado em pousos em porta-aviões. De suas notas, 9 foram médias e 2 abaixo da média, uma por partidas rápidas e outra por mau alinhamento na aproximação final. Com isso, ele concluiu o treinamento básico e passou para o treinamento avançado. Solicitei caças, e por sorte fui designado para caças na base aeronaval Corpus Christi. Os pilotos de caça sempre diziam que só os melhores conseguem se tornar pilotos de caça, reconheceu, rindo. Na minha opinião, grande parte disso tem a ver com as necessidades da Marinha no momento em que você se forma. E acrescenta, fui designado para o F-8F1 Bearcat para meu treinamento avançado, e adorei, porque era um avião de altíssimo desempenho. Tendo voado pela primeira vez em 1944, o Bearcat, com seu canopy todo em bolha, foi o último caça de motor a pistão construído pela Grumman para a Marinha. Muitos consideram que foi o melhor caça de motor a pistão em serviço na Marinha dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial. Era um avião pequeno, com uma excepcional razão peso-potência que combinava grande agilidade com alta velocidade, fazendo até 700 km por hora, 377 nós. Comparado a qualquer coisa que Armstrong já tivesse pilotado, o Bearcat era fora de série, com aceleração e velocidade vertical fantásticas. No Cabanis Field, uma das 6 bases auxiliares remotas da Corpus Christi, Neil começou seu aprendizado com a unidade de treinamento avançado número 2 do Esquadrão VF em 28 de março de 1950. Nos 3 meses que terminaram em 21 de junho de 1950, ele tinha realizado 39 voos e passado 70 horas no ar, das quais 69 em voo solo. Seus últimos 5 voos em Cabanis apresentaram grandes progressos. Em meados de julho de 1950, Neil estava de volta à base aeronaval de Pensacola preparando-se para os próximos 6 pousos de qualificação, dessa vez na cabine de comando de um F-8F Bearcat. Em seu 15º voo da FCLP, em 10 de agosto, Armstrong foi declarado qualificado. Seu destino no dia seguinte foi o Golfo do México e o Zurich, CVL-49. Armstrong teve um dia excepcionalmente bom no mar, nenhuma só nota abaixo da média. Como disse Neil, segurando um sorriso, o Bearcat podia decolar em uma distância bem curta. Eles queriam que você ainda estivesse na pista com a aeronave no momento em que passasse por todos os oficiais de alta patente presentes no passadiço. Não se tratava apenas de uma questão de decoro militar. Assim que as rodas são erguidas, você fica sujeito ao vento, que pode desviá-lo de um modo ou de outro, possivelmente direto para o passadiço. Em 16 de agosto de 1950, 5 dias depois de se qualificar no F-8F com excelência em pousos em porta-aviões, a sede do Comando de Treinamento Aeronaval da base de Pensacola informou por carta ao aspirante que ele tinha concluído com sucesso todo o curso do programa de treinamento prescrito para aviadores navais e que de agora em diante será designado como aviador naval, mais pesados que o ar. A formatura ocorreu uma semana depois, em 23 de agosto. A mãe e a irmã de Neil dirigiram por mais de 1.300 quilômetros para comparecer ao evento.
Seu pai não pôde estar presente por estar testemunhando em um tribunal. Depois de uma breve licença, o aspirante Neil Armstrong apresentou-se ante o Comair-Pac, ou seja, Comando Aéreo da Frota do Pacífico, para serviços referentes a voo. Armstrong explicou: normalmente, você pede para ser designado para uma tarefa que tenha a ver com seu treinamento recente. No meu caso, eram caças, por isso eu ia pedir para entrar em um esquadrão de caças, podendo optar pela costa leste ou pela costa oeste. Eu nunca tinha estado na costa oeste e achei que seria bom conhecer aquela parte do país. Ao chegar à Califórnia no começo de setembro de 1950, Armstrong serviu 10 semanas no Esquadrão de Serviço da Frota Aérea 7, da sigla em inglês, FASROM, Fleet Aircraft Service Squadron, na base aeronaval de San Diego, chamada de North Island a partir de 1955. De 27 de outubro a 4 de novembro de 1950, Armstrong treinou na Escola de Apoio Aéreo Aproximado dirigida pelo Corpo de Fuzileiros Navais em sua base anfíbia na vertente sul da Ilha Coronado, ao largo da base aeronaval San Diego, 80 km a norte do Camp Pendleton. Exercícios de combate aéreo simulado faziam com que pilotos ofensivos Neil continuava pilotando um F-8F2. Encontrassem e atacassem alvos inimigos em terra e destruíssem sua defesa. Em 27 de novembro de 1950, o Comair-Pac ordenou que Armstrong e Herbie Graham, seu companheiro de treinamento pré-voo e FASROM 7, partissem imediatamente para se apresentar ao oficial comandante do Esquadrão de Caça 51. Tratava-se de um esquadrão veterano que acabava de retornar ao país a bordo do porta-aviões Os Valley Forge. Era o primeiro dos 3 cruzeiros ao Extremo Oriente que o VF-51 faria durante a Guerra da Coreia. Armstrong queria pilotar jatos no VF-51, o primeiro esquadrão da Marinha dos Estados Unidos composto exclusivamente por jatos. Como disse Herbie Graham, quando o VF-51 estava sendo formado, em 1950, jatos e pilotos de jato treinados eram escassos. E o intuito era que o VF-51 contasse apenas com jatos F-9 e F-2S. Neil estava naquele grupo, e era um jovem piloto excelente. Era um sonho. O oficial incumbido do comando do VF-51 era o capitão de corvette Ernest J. Beauchamp, tendo sido instrutor de voo na base aeronaval de Pensacola antes do ataque a Pearl Harbor. Beauchamp pilotou o F-6F Hellcats da Grumman durante a Segunda Guerra Mundial com o VF-8, participante decisivo na vitória nas Filipinas. A bordo do Bunker em meados de 1944, o esquadrão de Beauchamp derrubou, em 6 meses, 156 aeronaves japonesas, revelando 13 ases, pilotos que tinham destruído 5 ou mais aviões inimigos em combate aéreo. Mas Ernie era mais do que um excepcional piloto de caça. Ele tinha uma mente brilhante para táticas de caça. Na primavera de 1945, Beauchamp assumiu o comando do esquadrão de caça VF-1, a bordo do Midway, mas a guerra no Pacífico terminou antes que o esquadrão decolasse. Beauchamp permaneceu na Marinha depois da guerra, mantendo o comando de seu esquadrão antes de assumir o cargo de vice-chefe de operações aeronavais no Departamento da Marinha em Washington, em 25 de junho de 1950, o dia em que começou a Guerra da Coreia. O capitão de corveta Beauchamp abandonou sua mesa de escritório para assumir o comando do VF-51, a coisa mais próxima de um esquadrão escolhido a dedo que a Marinha já tivera. Durante seu tempo de serviço na base aeronaval North Island como oficial-chefe de uma noviço e uma unidade de transição de jatos, da sigla em inglês TU, Jet Transit Unit, para pilotos da reserva dos esquadrões F-4 que tinham sido novamente convocados para a ativa. Beauchamp não só viu os recordes como observou o desempenho de um grande número de pilotos. Só 2 ou 3 pilotos do VF-51, então, mobilizados estariam disponíveis para um segundo turno, revelou Beauchamp em 2002. Ele conseguiu garantir a convocação de 4 de seus aviadores veteranos. O tenente Richard M. Wenzel, que se tornou chefe de operações do VF-51, o tenente William A. McKay, o tenente Daniel V. Marshall e o capitão de corveta Bernard Sevilla. Mesmo assim, Beauchamp estava com poucos pilotos. Segundo A. McKay,
Belchamp recrutou mais 4 aviadores do Whiting Field, os instrutores de LTJG Robert Rostini e LTJG John Moore, além de graduados e os membros da turma 549 LTJG Thomas B. Hayward, futuro chefe de operações navais, e o LTJG Ross Cabron. Belchamp disse aos 9 oficiais escolhidos que aplicassem um pente fino em mais 11 novatos, aviadores que ainda não tinham destinação. Ninguém jamais reivindicou crédito por ter identificado Armstrong como uma pessoa adequada para o VF-51. Completando o grupo, com Armstrong e Graham, estavam, em ordem alfabética de sobrenome, Wayne James J. Ashford, o LTJG William W. Bowes, o LTJG Leonard R. Cheshire, Wayne Herschel Eligut, Wayne Herbert A. Graham, Wayne Robert J. Capes, Wayne Kenneth Kramer, Wayne Donald Graucelsius McNaught, Wayne Glenn H. Rickelton, o LTJG George Russell e o LTJG Harold Graucelsius continuavam no VF-51 desde o cruzadeiro do Valley Forge, o LTJG Francis N. Jones e o LTJG Elias Scott. O esquadrão teve a sorte de manter chefes e suboficiais de primeira classe experientes. Os novatos do VF-51 ainda encaravam um processo de seleção competitivo. Uma desvantagem potencial para Armstrong foi que, na época em que foi designado para o esquadrão, no fim de novembro de 1950, ele nunca tinha pilotado um jato. Alguns diziam que passar dos aviões a hélice para os jatos era como mudar de um carro de corrida de alta potência com câmbio de 4 marchas para um carro mais veloz de câmbio automático. Outros diziam que a transição era mais problemática. Na sexta-feira, 5 de janeiro de 1951, Armstrong decolou pela primeira vez em um jato F9F2B da Grumman. O primeiro voo espetacular no Panther durou pouco mais de 1 hora e foi mais um daqueles momentos mágicos na carreira de piloto de Neil. Para mim, foi emocionante estar na linha de frente dos novos caças a jato. Embora Neil tivesse completado 20 anos poucos meses antes, seus camaradas aviadores o tinham em alta conta. Ian McKay caracterizou Neil como muito sério e muito dedicado. Era um bom jovem piloto, um aviador muito consistente, muito confiável. Mas era Belchamp em pessoa quem tinha de ficar impressionado, e ele ficou. Como o esquadrão tinha poucos jatos, 6 aeronaves para 24 pilotos, voar era, nas palavras de Armstrong, um tanto insuficiente. Cerca de 3 voos por semana para cada aviador durante os primeiros 2 meses e meio de 1951. Em meados de março, a névoa do inverno tinha se dissipado e o VF-51 estava todo completo, o que permitiu a cada piloto realizar de 5 a 7 voos semanais, mas de tempos em tempos conservando sua prática em instrumentos voando voo capota em velhos bimotores Beechcraft SNB de treinamento. Enquanto o esquadrão treinava, o espectro do inimigo se aproximava. Percebemos que possivelmente estaríamos em perseguição de MiG-15 com asas em flecha, relembra Herbie Graham. Eles voavam acima de nossa velocidade máxima e eram capazes de chegar a velocidades maiores que nossa velocidade limite de mergulho. Foi parecido com o começo da Segunda Guerra Mundial, quando os caças F-4F Hellcat da Marinha enfrentavam Zeros japoneses de alta performance. Depois de ler o relatório de combate sobre os embates dos Panthers contra a performance superior dos MiGs no fim de 1950, Belchamp ficou seriamente preocupado com a possibilidade de que os MiGs tivessem pilotos tão agressivos e bem treinados quanto os nossos, e que nossas perdas, de pilotos e aviões, pudessem ser grandes. Segundo Armstrong, não sabíamos até que ponto deveríamos ser ofensivos, ou seja, soltar bombas e disparar tiros, nem até que ponto privilegiar a defesa de nossa frota contra aviões chineses ou russos, ou até que ponto aquilo seria arar o ar-terra. Eu era muito jovem, muito imaturo. Frente à ameaça representada pelos MiGs russos e na luta para manter a concentração em um pesado cronograma de treino, os pilotos que não eram casados moravam nos alojamentos de oficiais solteiros em North Island. Se a idade e a juventude de Armstrong não o destacava dos demais, seus passatempos o faziam. Além de ser um ávido leitor, ele continuava apaixonado pela construção de aeromodelos. Mais uma vez,
A finalidade do treinamento era a qualificação para pousar o Pantera em porta-aviões, desta vez no Z-6 CV-9, de 27.100 toneladas, recentemente modernizado. Neil já tinha feito 12 pousos em porta-aviões, 6 com SNJ e 6 com F-8F. Os pilotos mais velhos tinham muito mais pousos em porta-aviões com aviões a hélice, mas não tinham mais experiência que Neil em jatos. As velocidades tendiam a ser maiores no jato, Neil observou. Voávamos normalmente a pouco mais de 185 km por hora como padrão, o que era talvez 20 nós mais rápido do que com o Bearcat. Acontece que me tornei um piloto de caça diurno, diz Armstrong com animação. Tínhamos pilotos de caça noturnos na embarcação, e eu achava que eram loucos. Ele foi qualificado em 7 de junho de 1951. 2 meses antes de seu 21º aniversário, 2 dias depois da data de indicação para sua promoção a segundo tenente. Na aproximação final, com toda a concentração voltada para as raquetes do sinalizador, Armstrong reduziu a velocidade para cerca de 105 nós, pouco acima da velocidade de stall. Em um instante, a rampa do Z-6 brilhou abaixo dele. O jato caiu de forma abrupta e o indispensável gancho de parada felizmente pescou um dos cabos de parada. A apenas 45 metros de distância da barreira de proteção, o F-9F Panther de Armstrong parou com um solavanco, e foi num piscar de olhos de 105 nós a 0. Armstrong enfrentou o Sul e seu pequeno livro verde de recordes mais 7 vezes naquele dia. Depois daquele primeiro pouso de tirar o fôlego em porta-aviões com um jato, Armstrong provou as emoções do catshot, ser lançado no ar por uma das poderosas catapultas hidráulicas H-8 da Marinha. Àquela altura, depois de 8 pousos bem-sucedidos, Beauchamp deve ter dado por definitiva sua escolha por Armstrong para integrar o grupo de oficiais do VF-51 que começariam o cruzeiro dos Z-6. Um mês antes, Beauchamp tinha designado para servir tanto como oficial assistente para a educação quanto oficial assistente para a inteligência aérea de seu esquadrão. Com base em informações fornecidas por Beauchamp, o capitão Austin W. Locke, comandante dos Z-6, anotou no relatório de Armstrong em 30 de junho de 1951. O segundo tenente Armstrong é um oficial inteligente, cortês de porte militar. Como aviador naval, fica entre a média e acima da média, e está progredindo com rapidez. Recomenda-se sua promoção quando devido. Às 215 horas de voo no SNJ, às 102 no F-8F, às 33 no SNB e às 155 no F-9F faziam um total de 505 horas no ar desde que Neil entrara para a Marinha. Na segunda-feira, 25 de junho de 1951, o Esquadrão de Caça 51 recebeu suas ordens. 3 dias depois, às 14h30 de 28 de junho, o Z-6 levantou âncora. À medida que se aproximava do arquipélago do Havaí, em 3 de julho, a maior parte de sua frota aérea voava em direção ao extremo sudoeste da ilha de Oahu. Na base aeronaval de Barbers Point, a esquadrilha foi equipada pela primeira vez com pesados lança-bombas. Quem cá me lembra, esperávamos enfrentar MiGs e provavelmente tínhamos treinado nossas táticas de combate aéreo mais que qualquer outro esquadrão. No entanto, nos tornamos um esquadrão de ataque em terra, um balde de água fria para nós como aviadores navais. Contudo, a decisão da Marinha de acrescentar os lança-bombas foi válida. O FJ-1 não se adaptou ao porta-aviões, entre outras razões porque continuava perdendo o gancho de parada do trem de pouso. O VF-51 tornou-se uma unidade de caças bombardeiros porque na metade leste da Coreia não havia amigos para enfrentar. O treinamento no Havaí foi de 4 a 31 de julho. Em 23 de agosto de 1951, o Z-6 estava a 15 dias de Pearl Harbor, e já em posição a 110 quilômetros da costa noroeste da Coreia, perto do porto de Wonsan. A bordo, junto do Esquadrão de Caça 51, estava um esquadrão de F-4U Corsairs, VF-53, um esquadrão de Husky Raiders, VA-54, e um esquadrão de jatos F-2H-2 Banshee, VF-172. Estavam embarcados também 4 destacamentos VC, o VC-61 com aviões de reconhecimento fotográfico F-9 e F-2P, o VC-3,
O VC-11 e o VC-35-VC designam um esquadrão composto treinado em ataque e defesa noturnos, alarme aéreo antecipado e guerra contra submarinos. A troca do esquadrão de Banshees pelo VF-52 e seus F-9 e F-2 em Pearl Harbor foi uma surpresa ingrata para os pilotos dos Panthers, que não gostaram nem um pouco da ideia de desempenhar papel secundário em relação aos Banshees. Eles não precisavam ter se preocupado. Capítulo 6. Esquadrão de Caça 51. Os homens do VF-51 estavam mais entusiasmados do que assustados ante a perspectiva de combate, com a sensação de que estavam embarcando em uma das maiores aventuras de sua vida. Como um mau presságio do que estava por vir, o tufão Marge açoitou o Essex durante 2 dias consecutivos, fazendo adernar até chegar a apenas 10 graus do ponto de embarque. Em 22 de agosto, o Essex juntou-se à Força Tarefa 77, a 110 km da costa de Onsan. Olhando do convés do hangar pelas imensas portas de compartimento, Armstrong viu pela primeira vez um grupo de combate naval americano. O porta-aviões Bonhomme Richard, o encouraçado New Jersey, 2 cruzadores, o Helena e o Toledo, e mais 15 ou 20 contratorpedeiros entre 2 dúzias de navios de guerra que se multiplicariam nos meses seguintes, chegando a 4 porta-aviões e 3 cruzadores em ação simultânea. A primeira série de operações de combate do Grupo Aéreo 5 começou em 24 de agosto, quando o CVG-5 lançou 76 ataques contra alvos de oportunidade. Armstrong não foi escalado para voar naquele primeiro dia, nem participou, no 25º dia, do pesado ataque aéreo ao pátio de manobras ferroviárias em Rachin, perto da fronteira soviética. A primeira vez que caças da Marinha escoltaram bombardeiros da aeronáutica sobrevoando o território hostil. Segundo Armstrong, a esquadrilha composta de 4 aeronaves era a base da operação. Uma esquadrilha compunha-se de 2 elementos de 2 aeronaves cada. Em voo, os elementos permaneciam separados por uma distância que variava de 400 a 900 metros. Belchamp organizou seus 24 pilotos em 6 esquadrilhas programadas para receber mais ou menos o mesmo número de voos. O comando da 6ª esquadrilha ficou com John Carpenter. O líder do elemento de Carpenter era John Moore. Os oficiais juniores pilotavam como alas. No começo do cruzeiro, Armstrong em geral voava como ala de Carpenter, na esquadrilha liderada por John Moore. Mais tarde, Neil passaria a voar principalmente com Ian McKay. Como os demais pilotos, Armstrong também pilotou diversos aviões de escolta aeronaves de reconhecimento fotográfico, que não estavam organizados em esquadrilhas.